Fala, meus queridos, bem-vindo a Agro é Bio, o podcast que nós falamos de histórias, ideias e inovações no campo. E hoje é o primeiro episódio desse podcast, onde queremos trazer bastante informações aí direto do campo para vocês, né? E para inaugurar esse episódio especial, nós temos um convidado aqui excepcional. Eu sou apaixonado nesse cara, foi meu mentor, é o meu mentor até hoje. Mas antes de apresentar ele, eu vou apresentar um parceiro meu que vai ajudar a conduzir essa conversa especial, que é o Vitor Seabra. Ô Vitor, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Obrigado pela oportunidade de estar falando junto com vocês. Eu que agradeço. E o nosso convidado de hoje, sem mais delongas, é ele, consultor no Brasil e fora do Brasil, referência em controle biológico de cana-de-açúcar, Alexandre Seni. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Agradeço. Bom, pessoal, todo mundo conhece o Alexandre aí das palestras, né? Quem está menos próximo dele vê mais em palestras, em vídeos. Professor, conta um pouquinho como que foi a sua carreira até aqui e quando que o biológico entrou nessa carreira tão excepcional que o senhor tem hoje? Olha, trabalhar com inseto desde criança eu queria, né? Então, minha vida inteira foi direcionada para a entomologia. Eu criava inseto lá pequenininho, depois acabei montando uma fábrica de criação de inseto. Agora, o controle biológico foi dentro da universidade, né? Que eu não sabia que existia isso, né? E quando eu tive contato com bichinho comendo bichinho, eu achei demais a possibilidade de a gente estar usando ser vivo para controlar ser vivo. Então, desde 1989, eu venho trabalhando com controle biológico, passo por todas as culturas, e hoje eu estou mais focado em cana-de-açúcar. Mas aí você também fez alguns trabalhos fora cana-de-açúcar ou mais cana-de-açúcar mesmo? Não, até hoje, inclusive, trabalho com hortaliça, soja, milho, tabaco, citros e diversas culturas. Falando no tabaco, acho que o Vitor foi um dos pioneiros lá nos trabalhos seus, né? No GBio, né? Ô, professor, e você é responsável, né? A gente até brinca, por várias pessoas que estão no mercado de controle biológico, né? Você é responsável por essa entrada aí de várias pessoas. E muito vem do GBio, né? Eu tive o prazer de participar, o Vitor também. Conta pro pessoal o que é o GBio de fato. O GBio é um grupo de controle biológico, de pesquisa e extensão. Ele foi criado em 2006 justamente para a gente poder formar profissionais que atuariam nessa área, e fazendo pesquisa, obviamente, mas também levando para o agricultor. Porque se a gente voltar em 2006, a gente não tinha uma extensão favorável para biológico. Então, a gente começa a levar a informação para o agricultor nesse momento. E está aí, esse grupo cresceu, né? Grande parte dos profissionais do mercado hoje vieram desse grupo. Então, é um prazer, né, de estar envolvido com isso. Sim. Hoje você dá muita consultoria também, né, professor? Sim. E muito focado em usina, correto? A maior parte, sim. Hoje você, em números gerais, você dá consultoria para quantas usinas hoje? 70 hoje, mas indo para 86. Então, mais ou menos 4 milhões de hectares de cana-de-açúcar hoje, que eu dou algum pitaco, eu cuido ou eu interfiro de alguma forma. Que responsabilidade, cara. E hoje o GBio, ele participa um pouco desses protocolos feitos dentro de usina? É um trabalho muito de campo, que é o interessante para nós, né? Como que é? Sim. Nós estamos mais ou menos 130 projetos de pesquisa pelo Brasil por ano. Que, inclusive, agora a gente está montando no Nordeste também, né, esses protocolos nossos. Então, é bom porque aqueles que vão ser os profissionais lá da frente, eles já estão ali trabalhando, conhecem todas as pragas de todas as usinas, né? E depois eles acabam ficando bem preparados. E que hora que você dorme, assim, professor? Dormir? O que significa? Eu não conheço a palavra. Só após a morte. Quantas vezes a gente não viu eu chegando na faculdade? Nem dormia, só fui dormir 5 horas da manhã, era 7 horas, 6 horas. Falei, cara, pelo amor de Deus. Virado. O meu sócio fala que um dia vai me encontrar lá seco na frente do computador, sequinho já, mortinho. Ô, professor, bom, entrando mais no assunto de controle biológico, agentes biológicos, né? Você tem uma definição muito bacana, que já faz um tempo que eu não ouço você definir, não sei se mudou, mas por isso que eu quero te perguntar. O que, na sua definição, assim, da sua visão, o que é controle biológico de fato? Rapaz, é simples, né? Ser vivo controlando ser vivo.
todos os seres vivos que tem no planeta, eles têm não um inimigo dele natural, mas um complexo de inimigos, né? Nós, humanos, temos um monte, né? Uma série de doenças que controlam a gente, alguns animais também, em alguns ambientes. Então, toda praga e todo patógeno, toda planta daninha tem o seu complexo de inimigos. O que a gente faz é explorar eles, ver quais são os mais importantes para cada região, os que são mais eficazes, e isso é regional. E aí o papel nosso é aprender a produzi-los, multiplicá-los e voltar para o campo em tempo hábil, né? Ou seja, na natureza, esses inimigos eles vão controlar essas pragas, só que ela primeiro atinge uma população que causa dano à cultura para depois ele controlar. A gente, com o controle biológico de intervenção, a gente aplica esses produtos antes desse ponto de dano. E aí você consegue baixar a população da praga antes do que ela causaria o dano, né? Hoje o controle biológico está na boca de todo mundo, né, professor? E você tem grande peso, né, nisso, né, disseminar, principalmente na cultura da cana-de-açúcar. O GBio mesmo, ele teve marcos que foi quem fez primeiro no campo foi o GBio, correto? Sim, um monte de coisa, né? Drone para aplicação de organismos, né, macro-organismos, isso no mundo foi o nosso grupo que desenvolveu. A própria armadilha para monitoramento de broca. A maioria desses parasitoides aí, se ele não saiu do grupo, como o tricograma que saiu integralmente de lá, Telenomus podise, ele foi redefinido, né, como cotésia, que hoje o que a gente faz saiu do grupo, né? O trabalho lá do Eduardo Ivan, do pessoal, tudo que a gente mudou lá atrás, né? E grande parte dos micro-organismos hoje, o uso que a gente faz deles saiu do nosso grupo, como o caso de Azospirillum, para substituir nitrogênio, ninguém fazia isso, né? Por exemplo, tricoderma, o múltiplo uso dele, os bacilos mesmo, que agora a gente também está dando múltiplos usos, então tudo dali. E professor, o que você vê, assim, você atua com controle biológico há muitos anos, né? Eu atuo com controle biológico aí com você, desde 2016, né? Não faz tanto tempo assim. Mas eu, nesse pouco tempo, aí 7 anos, eu tive a oportunidade de ver muitas faces do mercado de controle biológico. O que você vê que mudou tanto, assim, pensando em 10 ou em 5 anos, para a gente ganhar tanta escala, para a gente ganhar tanta importância dentro do agro hoje, comparado a 5, 10 anos atrás? Bom, para macro-organismos, no caso de parasitoides, né, que a gente mais usa, o que fez a virada de chave foi a liberação com drones. Isso mudou. Você saiu de cartelinha que você tinha que fazer manual, ninguém ia fazer isso, né, principalmente o pessoal da soja, de repente vira drone, ficou muito mais simples, né? No caso de micro-organismo, a virada de chave, a mudança foi a formulação. Então, assim, até pouco tempo atrás a gente usava biológico puro, né? Mas aí ele está sujeito a tudo, né? O fato dele sair da fábrica ele já está morrendo. Até você colocar no tanque morrendo, as condições climatológicas matando. E hoje, com os produtos formulados, a gente não tem essa limitação, né? Hoje eles são protegidos de diversas formas. Então, a grande mudança, o que fez o biológico virar mesmo, no caso de micro, foi a formulação. E falando desse cuidado, né, que o mercado tem com a formulação, principalmente por ser um ser vivo, né? E a nossa régua, tanto a nossa régua como profissional, quanto a régua do produtor em si, está pautada no químico, né? Forma de armazenamento, forma de transporte, forma de aplicação. O que você acha, linkando isso aí, professor, em relação a on-farm? O on-farm é muito falado, né? Existem empresas de on-farm, existem pessoas que fazem on-farm ali, o raiz mesmo, direto na fazenda ou na usina. O que você acha sobre esse tema? Qual que é a sua visão? Bom, para quem não está habituado, né, que está escutando a gente, a produção on-farm é a produção caseira, né? O agricultor ele pega um produto já que existe no mercado e ele multiplica esse produto, transforma ele em 100, em 200 vezes o mesmo volume. Então, difícil você conseguir produzir com qualidade, porque você tem que ter um ambiente muito limpo. Você pegar uma empresa de controle biológico aí que produz o micro-organismo, é mais limpo que uma Nestlé, por exemplo, né? Que uma indústria alimentícia. Então, assim, se o meu produto, se o local onde eu produzo ele, eu posso lamber o chão, a gente costuma falar, então está bem perto do adequado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas isso é possível. Se você tiver um cuidado extremamente primoroso, né, você consegue produzir com qualidade. Agora, o que o on-farm nunca vai ter é formulação. Você vai ter o produto prontinho ali que tem que ser usado à noite, né? Tem que ser com 70% de umidade. Você tem que... no tanque não pode ficar mais que 4, 6 horas, porque esse material vai estar morrendo já lá dentro. E você tem que quantificar tudo que você produz ali para aplicar a dose certa, porque biológico menos é ruim, mais é ruim também. Você tem uma dose certinha aqui para bactéria, por exemplo, 100 ml faz diferença. Então, assim,
nunca vai ter formulação. O dia que tiver uma formulação bem feita como é do mercado, aí não tem o porquê de produzir, por exemplo, soja, milho, cana. Você vira uma empresa de controle biológico. E o grande segredo de qualquer produto é a formulação e o grande avanço é a formulação, né? Então, assim, quem tem on-farm tem que saber das limitações que tem e não achar que é fácil. É difícil, é uma empresa. Eu estou montando uma empresa que foi empresa tal qual as empresas que estão aí, que foram inovadoras no planeta Terra, né? Então, eu tenho que ter sempre em mente isso. Eu não estou produzindo um iogurte ou alguma coisa na minha casa. É transformar a fazenda numa indústria mesmo, né? Exatamente. A capacidade profissional tem que ser de alto nível, né? Você ter profissionais capacitados para conseguir produzir algo que é extremamente delicado, podemos dizer, né? Sensível, e que está muito sujeito a contaminações e até mesmo de riscos à saúde e ao ambiente, né? Então, quando se implementa um sistema desse de produção, você tem que trazer isso para dentro da sua fazenda como se você fosse uma empresa mesmo, uma indústria que vai respeitar por todos os processos industriais de ambiente controlado, enfim, né? Todo o procedimento para se produzir com qualidade. É verdade. Aquela simplicidade que a gente imagina que se prega, né? Não existe. Aquilo não existe. Mesmo porque eu corro um risco danado de estar produzindo uma coisa, achando que estou produzindo uma coisa, estou produzindo outra que é patogênica para humanos, né? O que acaba sendo muito mais grave, né? Até o pessoal, as fazendas, né, grandes empresas agrícolas mais capitalizadas, ancoram, né, tentam argumentar que, não, vou investir alguns milhões e vou conseguir chegar no patamar de uma empresa. Mas eu acho que isso que você falou é muito bem, eu acho que vale ser ressaltado, que é a questão da formulação, né? E outra coisa que a gente vê no mercado, né, Alexandre e Vitor, a pessoa perde de ter uma empresa que é especializada em produzir o agente biológico. Ela dá o suporte também técnico do campo, né? Você perde a oportunidade de ter um agrônomo na fazenda especializado em biológico, que não é uma coisa simples, né? Hoje, a gente vê no mercado de nutrição, eles diversificando o portfólio, pegando o que é comoditizado, misturando com o que é especialidade para N motivos, agregar serviço, agregar margem, né? Ser mais importante para o produtor. E o biológico é 100% especialidades hoje. Então, vender especialidades, a gente vê um mercado antigo como nutrição, sofre para ter profissionais que vendem bem e atendem bem o produtor com especialidades. E aí você deixa de ter uma empresa que trabalha 100% com especialidade, toda semana está sendo treinada para aquelas especialidades, você perde a oportunidade de ter o cara na sua fazenda, do seu lado. Não, perfeito. Quem que tem conhecimento de tecnologia de aplicação de biológico hoje? Ninguém. Então, se você não tem o apoio, pelo menos, de quem está comercializando, que isso, uma empresa que comercializa, ela tem um pós-venda normalmente bem estruturado, né? Então, ele acaba ficando à mercê de aplicar de qualquer forma. E aí a gente evoluiu no controle biológico em tecnologia de aplicação. O que garantiu ele ser aplicado e funcionar é a tecnologia de aplicação. Então, realmente, você destacou um ponto extremamente importante que a gente leva pouco em consideração, mas que pode anular um produto, né? E falando um pouco mais de agente biológico em si, professor, você que é um cara dos dados atualizados, né? Eu gosto muito das palestras do Alexandre, que é assim, ele põe um trabalho, a data é de anteontem. 2023. Foi feito na madrugada. Foi feito na madrugada, os resultados. O que você está testando ou testou recentemente que pode, assim, ter um alto potencial benéfico para a cultura, seja da cana ou seja de outra cultura? Bom, a Zospirilo é a bactéria da moda agora. Sim. Então, essa daí, para substituição de nitrogênio, está sendo fantástico, né? A gente deve estar vivenciando agora o que nós vivenciamos algumas décadas atrás com a soja, onde a gente adubava a soja com nitrogênio, aí veio os risóbios, que hoje são bradisóbios, mas veio os risóbios, e aí tiraram 25%, deu bom, tiraram 50%, deu bom, tiraram 75%, deu bom, tirou 100%, deu melhor ainda. Então, hoje o que a gente está vivenciando com a cana é a mesma coisa, nós chegamos no 100%, deu melhor ainda, sabe? Então, daqui para frente é nitrogênio, na sequência fósforo, potássio, aí os outros macro e depois a gente trabalha com os micro, porque a gente tem disponibilização de tudo. E às vezes vem aquela até pergunta assim, de onde vem isso, né? Mas vem de micro-organismo mesmo, micro-organismo mineralizado que você desmineraliza, eles fornecem tudo que a planta precisa. Mas eu acho que tem muitos micro-organismos que eles vão também surpreender. Tricoderma vai ter outras frentes para ele que a gente vai usar em diversos ambientes, inclusive urbano. Bacilos, a gente está começando a compreender as múltiplas funções. Normalmente a gente tem um bacilo só nematicida ou fungicida, e agora a gente vê que todos têm funções múltiplas. E também vão entrar outros, como pseudomonas e alguns outros micro-organismos desconhecidos por nós, que vão ter funções diversas. E lógico que no campo dos macro-organismos a gente tem um monte de coisa para ser explorado. É que nós estamos na euforia, no frenesi agora dos micro.
que ficou relegado. Agora é a vez dos micro mesmo, né? Mas eu acho que nós temos muito para explorar de macro-organismo. Muito. Como, por exemplo, Telenomus podise para o controle de ovos de percevejos. O Telenomus, ele é um... Eu lembro que eu fiz um trabalho quando estava no GBio, né? A gente até acabou perdendo o trabalho, mas eu conduzi ali. Ele tem uma questão de agressividade muito grande na lavoura, né? Demais. Se você esquece ele na geladeira, 4 meses depois está funcionando ainda, né? Então, eles não... A gente consegue armazenar em nitrogênio líquido, então é outra realidade, né? Normalmente, parasitoide é igual alface, né? 3 dias estragou. Esses daí, não. Esse você consegue ficar muito tempo numa geladeira com alta viabilidade. E no caso, hoje, ele não é ele não é usado em grande escala. Qual que é o gap que a gente tem hoje para não ter esse agente em grande escala no agro, professor? Produção. Esse é o gap. Aliás, é o gap de tudo, né? Se a gente vê hoje o mercado como que está, né? Todo mundo querendo produtos, muitas vezes você não encontra no mercado, porque não dá conta de produzir. Foi o caso de Zária para controle da cigarrinha do milho, né? De repente, o agricultor descobriu que ele era o melhor produto para se usar na cultura, e um fungo, né? E aí não tinha no mercado. Acabou, esgotou, não tinha onde mais procurar isso. Então, as fábricas hoje elas estão dobrando de tamanho, triplicando, quadruplicando, porque o mercado quer. Para parasitoide é mais difícil, né? Porque ele é mais complexo a produzir. Não é igual um fungo ou uma bactéria que você fermenta ou produz no meio sólido. Não, ali tem toda a complexidade de comportamento desse parasitoide, né? Eles têm hábitos. Então, se ele gosta de dar 3 pulinhos, ele vai ter que dar 3 pulinhos. E tem que ter ambiente para ele dar os 3 pulinhos. Tirou os 3 pulinhos dele, ele não produz em laboratório. E os agentes que você comentou, por exemplo, o azospirillum, professor, está todo mundo falando, né, testando, alguns já usando em grande escala. Até voltando do gancho do on-farm, que eu não consigo ver viabilidade disso, mas tem gente que faz on-farm de azospirillum, né? Produtão é fácil acesso. Baixo custo, né? E agrega tanto. Como que ele age ali, falando da cana, como que ele age ali, como que ele incrementa a produtividade, como a gente tem visto no campo? Bom, ele é um fixador de nitrogênio, né? Uhum. Então, ele tem outras funções, como produtor de auxina também. Mas esqueça isso porque é outro uso. Então, ele é um fixador de nitrogênio. Ele vai transformar o nitrogênio atmosférico em amônio e depois em nitrito. Ele faz 2 vias. Ele não vai até nitrato, mas vai até nitrito. E a planta absorve ambos, né? Mas nitrito muito mais. E dentro da planta, né? Você vai encontrar azospirillum dentro da folha, dentro do colmo e dentro da raiz. Então, ele fica nos 3 ambientes. É diferente de nitrospirillum, que só está na raiz, por exemplo, né? Então, você consegue manter a população dele alta dentro da folha até a colheita. Depois aí você tem que repor esse material quando você for brotar ou plantar de novo, né? E pensando na cana, é viável utilizarmos ele em múltiplas operações? Por exemplo, plantio, corte de soqueira, foliar, ou tem uma etapa, operação mais assertiva para a gente utilizar ele? Múltiplas aplicações a gente não tem certeza ainda, porque ele fica estável na folha. Então, biológico, se eu aumento muito a dose, eu caio a eficiência dele, porque eles se matam e aí a população deles fica muito pequena. Então, talvez não, mas assim, na cana-planta, como não tem muita raiz, é melhor aplicar em folha. E na cana-soca, tanto faz, porque eu já tenho raiz, então tanto faz aplicar folha ou raiz. Mas o importante para quem quer tirar nitrogênio, total ou parcial, eu tenho que entrar o mais cedo possível, senão não dá tempo de acumular nitrogênio. Então, até 60 dias. Então, hoje, pelos trabalhos que você vem conduzindo, professor, você vê viabilidade em mexer no manejo nutricional tradicional que a gente tem quando a gente incrementa azospirillum na cultura. Sim, hoje a gente explora ele, mas tem muito mais para explorar, né? Tá. Nós temos bacilos diversos, tricoderma mesmo. A ideia é a gente... Tiramos agora nitrogênio, vamos agora começar a tirar fósforo, ver até onde a gente pode tirar potássio e seguir. Então, essa é a ideia mesmo. Substituição. Muda a ideia. Isso já está em grande escala, pensando em áreas. Já está em grande escala. Que legal. E, professor, falando do bacilos, né? Você comentou do bacilos, a gente usa uma gama de bacilos, né? A gente fala muito de metabólitos desses agentes. O bacilos em si, né? Pegando as várias variações que ele tem hoje, o que ele ajuda principalmente nas plantas hoje? Bom, nós temos bacilos de quanto é tipo, né, Vitor? Tem bacilos para controlar doenças, né? O causador da doença. Tem bacilos para nematóide. Para insetos, né? Como bacilos thuringienses, por exemplo, né? Tem um bacilo para melhorar a performance da planta frente a adversidades ambientais, seja geado ou seca, né? Então, e tem bacilos para digerir diesel, por exemplo, caiu no solo. Então, a gente tem bacilos para tudo quanto é tipo. As cepas são importantes, mas a partir do momento que uma cepa está no ambiente,
ela vai se adequando muito a esse ambiente. Então, assim, a espécie é mais importante que a própria cepa. Aí as espécies têm as suas limitações em relação a alguma coisa e têm as suas euforias em relação a outras, né? Mas hoje a gente usa como bionematicida, como biofungicida são os principais usos. E, obviamente, ambos como bioestimulantes, produção de hormônios, pessoalmente. E não é um similar do hormônio, um hormônio sintético, é o próprio hormônio da planta. Então, isso é bastante interessante porque você está extremamente natural, né? Sim. E só completando, o metabólito, você falou, quer dizer, a substância que ele produz num processo dele lá, ele vai sobrar substância que não serve para nada, entre aspas. E são os metabólitos. Na verdade, hoje tem controle de, por exemplo, poder do abacaxi, por exemplo, metabólito, tricoderma, controla mais que a própria substância produzir para controlar. Quer dizer, então, os metabólitos são extremamente importantes. Sim, sim. E pegando nesse gancho que a gente tem observado que tem crescido cada vez mais o controle biológico, né? Você foi um dos pioneiros na parte de controle biológico, vivenciou vários momentos da nossa agricultura aí de transformação. Você vê que o Brasil hoje, a nossa agricultura brasileira, tem caminhado para se tornar uma agricultura mais regenerativa, uma agricultura orgânica. Você vê isso como viável, a gente produzir orgânico? Porque muita gente... hoje, no nosso meio externo, né, talvez quem não está inserido no mercado vislumbra bastante isso, né? Que a agricultura tem que ser orgânica. Hoje a gente está preparado para isso? Você acha que hoje já é possível a gente produzir orgânico, 100% orgânico? Oxe, a gente já faz isso. Na verdade, o orgânico, eu vou falar mais manejo biológico, né? Porque é minha área, né? A gente produz soja, milho e cana sem nada de químico se a gente quiser. Precisa isso? Não precisa. Porque a gente ainda tem a função desses químicos muito importantes, né? Às vezes a gente quer um controle muito rápido, então é o ideal. É como antibiótico para a gente, né? A gente precisa, às vezes, administrar ele. Mas a gente consegue fazer. Agora, manejo orgânico mesmo, a gente está começando a galgar agora com conhecimento mais científico, que é onde a gente começa a usar micro-organismos para substituir. Porque o orgânico é mais amplo do que controle de praga só, né? Então... Eu penso mais assim numa agricultura menos impactante. Regenerativa. Porque tem muita coisa, muitos produtos que eu não posso usar em orgânico, eu usaria no manejo biológico, por exemplo, né? Então, eu acho que essa regenerativa ou manejo menos impactante, eu acho que seria. O fato de a gente usar biológico direcionado como a gente usa, já é uma agricultura, é um biológico regenerativo. A gente vai aumentar o conhecimento do que eu vou fazer com o meu solo para tornar ele... entre aspas, autossustentável, né? Ou sustentável. Essa é a ideia da regenerativa. Mas o tanto que a gente está usando biológico hoje, nós já estamos fazendo isso sem conhecer isso. E hoje, professor, eu vejo nas suas palestras, você fala, você conta a história do biológico, né? Você fala as fases que a agricultura está, eu acho isso muito legal. E só para o pessoal também ter o benefício de ter esse conhecimento aí que você divide conosco aí. Que fase que a nossa agricultura está hoje e puxando um gancho, o controle biológico está acompanhando essa fase, está na frente, está atrás? Como que está o controle biológico nessa fase da agricultura? A gente está vivenciando a 4ª revolução agrícola, né? Passamos por algumas delas. A primeira não tinha nada a ver com pragas, por exemplo, né? Ou fitossanidade, mas a partir da segunda, sempre. A segunda foi a entrada de químicos, né? Inseticidas químicos para controle de pragas e fungicidas. A terceira, a revolução biotecnológica, onde entra os transgênicos. E a 4ª agora... que é a revolução digital que a gente chama, porque está entrando máquina na agricultura como a gente nunca teve. Mas, na parte de pragas, quem impulsiona essa revolução é o controle biológico. Então, é a fase, né? Vai durar quanto tempo essa revolução? Pouco, porque daqui a pouco a gente está em nanotecnologia. Então, a 5ª revolução está se configurando aí no planeta já. Mas é o alicerce da 4ª revolução agrícola. Dentro do controle biológico, como eu falei, né, o pessoal fala muito de metabólitos e eu já ouvi falar que seria a próxima fase dos produtos comerciais de controle biológico. O que você acha disso, professor? Eu acho que é um adendo, vamos falar assim. Na verdade, faz parte da 4ª revolução, onde a gente começa a usar não só o biológico, vivo ali, o ser vivo, mas substâncias que ele produz, seja metabólito ou não, porque pode ser a substância principal, que a gente purifica e põe junto com o produto. Então, a gente passa a ter um produto que tem ação direta e imediata, por causa dos metabólitos e substâncias que ele produz, e depois a continuada do organismo que eu vivi ali. Então, você tem um impacto mais acelerado, né? Isso é bastante interessante.
Isso são poucos produtos no mercado que tem isso, mas está começando. Eu acho que é a tendência de todos misturar o biológico com os metabólitos e substâncias que ele produz. E Vitor, você, nessas andanças do Goiás aí, um pouco de São Paulo, Paraná, né? Eu tive o prazer de acompanhar seu dia a dia. Você tem, o que você viu ali no campo, falando desses agentes, mais bacilos, né? Utilizando o metabólito desses agentes, o que você viu no campo que agregou e que brilhou os olhos aí? Você que também é do biológico desde a faculdade. Isso. Hoje a gente vê como os principais agentes de controle biológico, como o Alexandre já falou, a parte de micro já muito consolidado, o pessoal utilizando bastante, até mesmo pela sua semelhança aos defensivos químicos, né? Então a sua praticidade, então o pessoal acaba tendo uma maior utilização disso. Mas hoje aí eu acho que diferente, né, que a gente tem visto no campo e o pessoal tem buscado mais informações, principalmente nesses agentes que vai trabalhar a parte de estresse hídrico, né, melhorar a tolerância da planta ao estresse hídrico, bactérias, micro-organismos que vai mineralizar nutrientes, né. Eu acho que isso, a parte biológica e fertilidade do solo, eu acredito, para o controle biológico, é uma etapa que a gente está avançando e muito rápido, né, e até mesmo pela demanda que a gente tem no mercado, até pelo cenário que a gente vem encontrando, né, dessas altas das commodities, dos preços dos fertilizantes, essa insegurança, né? Então, a gente tem um produto biológico que vai conseguir agregar nisso, nossa fertilidade, aumentar os nossos níveis de produção através desses micro-organismos, eu acho que é uma tendência que o produtor tem buscado cada vez mais. Ainda alguns têm uma certa resistência por ser muito novo, né? Mas ainda você vê que o produtor ele tem buscado cada vez mais tecnologias pensando nesse cenário. Bacana. Professor, hoje, o que você enxerga? Você é o cara da pesquisa, da consultoria, está no campo, tanto usina quanto produtor. O que você enxerga hoje? A gente tem muito agente biológico, né? E a gente tem muita falácia sobre vários agentes, né? Hoje o mercado, a gente tem o prazer de vivenciar diariamente o controle biológico, né? E eu vejo que todo mundo que trabalha com controle biológico é extremamente apaixonado. Principalmente a gente que fez aquela força de levantar a tampa, né, professor? Muito mais você, né? A gente só deu um empurrãozinho final ali. É grupo, em equipe. E o que você vê dos agentes? Agentes que tem no mercado disponível, validado academicamente, que hoje a ponta não utiliza como deveria utilizar. Não aproveita o potencial como deveria utilizar. Todos. Todos? Todos, sem exceção. Porque a gente é muito novo essa exploração dos múltiplos usos. Normalmente o produto ele é lançado com uma função, óbvio, porque tem um custo para lançar aquela função, você não tem como ficar registrando várias funções. Mas a gente deveria, e eu falo isso para todas as empresas, que eu desenvolvo pesquisa hoje praticamente 100% das empresas, eu falo para todos, não explorem a ação principal do seu produto, porque a ação secundária ela pode ser bem superior que a principal. Então, não tem um bacilos que seja só bionematicida. Todos controlam doenças. Alguns controlam mais uma doença, outra mais outra, mas todos controlam. Todos são bioestimulantes e produzem hormônios vegetais. Alguns produzem mais de um ou de outro, mas todos produzem, né? E todos disponibilizam nutrientes, alguns mais, outros menos. Então, agora, como eu desenvolvo muita pesquisa para as empresas, agora as últimas pesquisas todas estão vindo explorando tudo, inclusive controle de pragas, que talvez não, certamente não é um controle direto, mas fazendo a planta produzir substâncias que são impalatáveis, que destroem o inseto ou que prejudicam ele de alguma forma, você também tem uma ação. E que essa ação pode ser de 60% de controle. Quer dizer, não é um controle desprezível. Tem produto no mercado que não dá 60% de controle. Sim, sim. E é engraçado, a gente se surpreende no dia a dia, né? Outro dia a gente fez um campo em cana para estreia vermelha, né? E a gente jogou um biofungicida, né? Não é um fungo que faz a estreia vermelha. E acreditamos, né, que foi por uma indução que causou uma indução de resistência na planta e as folhas que estavam com nota altíssimas ali, devido à estria, né, e outras coisas, as outras folhas vieram 100% saudáveis. Né? Então, tem coisas que a gente não explora mesmo, assim, e até as próprias empresas, né, que trabalham com isso. Não, é interessante, às vezes você vai fazer um treinamento interno de empresa e ali está todo o quadro de funcionários. E aí o que a gente vê ali? Metade acredita no produto, mas não sabe usar. A outra metade nem acredita no próprio produto. Então, é interessantíssimo o cenário hoje, que reflete o que é o cenário da agricultura, né?
É exatamente o mesmo cenário. Nós somos cópia disso. Então, assim, tem um trabalho muito grande a fazer, mas já foi feito muita coisa, né? Então, a gente está num caminho fantástico, lindo, assim. Não é à toa que hoje você vê muita gente migrando para o controle biológico, empresas de química, todos tendo produtos biológicos, porque é o futuro e nós não conhecemos ainda nem a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para descobrir. O pessoal vê, né, Alexandre, um resultado principal e é muito da régua do que eu mensurei antes, né, do químico. Nós, profissionais, também temos visto, né, você mesmo que trouxe a informação para mim durante a faculdade. A gente não tem nenhum curso. Hoje, acredito que tenha, né, até você dar nas faculdades, curso de controle, grade de controle biológico dentro das faculdades. Hoje não tem, ou tem já? Principalmente voltado para uso em campo, tecnologia de aplicação, não tem, tá? Então, a gente tem que evoluir nisso ainda também. Hoje, nenhuma universidade, nem curso oferecido extra, nós não temos. Porque, assim, se a gente parar a pensar quantas pessoas estão trabalhando especificamente com biológico em campo, né? Não tem, né? Quase zero no planeta Terra. E a gente tem excelentes profissionais que desenvolvem tudo isso, óbvio, são excelentes, mas vai até a porteira. Da porteira para dentro, está na mão do agricultor, praticamente, é ele que tem que saber como vai fazer. Então, assim, é uma deficiência que nós temos, ainda continuamos tendo e ainda vai ter por algum tempo. Então, a gente precisa melhorar isso. Tá. E se você fosse um produtor hoje, qual agente biológico você não deixaria de ter? Vamos colocar um cenário mais palpável. Um produtor de cana, que eu sei que trabalha bastante com cana. Qual agente biológico que você não deixaria de ter? Não teria justificativa para não ter esse agente biológico no seu manejo? Eu acho que todos têm um papel importantíssimo e a gente explora poucos. Mas pelo conhecimento nosso atual, eu não deixaria de ter tricoderma em nenhuma hipótese, em nenhum lugar. Porque se ele deu ruim, ele deu bom. Sabe? Qualquer coisa que eu fizer com ele, seja aéreo, seja solo, ele dá algum resultado. Então, assim, o que vai acontecer se eu apliquei ele muito mal, ele vai dar um resultado 5 toneladas a mais. Mas se eu apliquei ele muito bem, aí o negócio já explode. Então, esse eu não deixaria de ter. Eu compacto da sua... Eu sou muito fã do tricoderma. Foi o Alexandre que me apresentou o tricoderma. Para mim, eu chamo ele de um super agente biológico. Ele é. Né? E eu já escutei, por exemplo, no mercado... Cara, para que serve tricoderma? Tricoderma serve para tudo? Porque já falaram que solubiliza nutriente, já me falaram que é nematicida, já falaram que era fungicida. Bom, vamos lá. Quais funções? Aí a gente explica das primárias e secundárias. E muito campo, como você falou. Eu já vi campo de tricoderma que a função secundária dele, vamos falar, uma ação nematicida, foi superior à ação fungicida dele. Sim. Eu já vi. O interessante dele é que ele cria como se fosse uma raiz artificial. Você tem a raiz da planta e ele estende essa raiz, né? E hoje a gente já sabe que as plantas, isso é recente, que as plantas, quando elas estão mais próximas, raiz com raiz, elas se comunicam por impulsos elétricos pela própria raiz, uma com a outra. Quando elas estão mais distantes, elas não têm essa opção. E aí um fungo, como um tricoderma, por exemplo, ele gruda a raiz de uma com a outra e o impulso elétrico de uma planta passa por ele até chegar na outra. Então, as plantas se comunicam avisando, eu estou doente. Então, a do lado já começa a preparar para se defender contra aquela doença da vizinha. As micorrizas fazem isso também, não faz? As micorrizas são especialistas nisso, né? Mas todo o nosso biológico, ele tem alguma coisa de micorrízico também. Só que tem alguns que são selecionados para essa função específica, mas todos eles penetram, os fungos, de uma certa forma, eles penetram as raízes. E professor, eu compacto da sua ideia do tricoderma, né? E, assim, caminhando para o final, né? Pessoal, a agenda do Alexandre e do Vitor também, essa é uma agenda monstruosa de bom, obviamente, né? A gente está aqui, já está correndo para o próximo. Então, de novo, muito obrigado. Eu sei que o tempo de vocês é bem escasso. Mas, caminhando para o final, o que você enxerga aí dos próximos passos do controle biológico em geral, né? E um recado final aí sobre, para o produtor mesmo, para a usina. Cara, trate o controle biológico de que forma você faria se você fosse produtor? Eu acho que nós começamos a conhecer a dose e eficácia de produtos biológicos agora. Então, a gente tem que continuar explorando o que nós já estamos explorando hoje e reexplorar o que nós tivemos do passado, com o Brad Rhizobium, por exemplo. Nós precisamos redefinir dose para ele. Porque a gente sabe que dose baixa não funciona, porque não tem suficiente, mas dose alta anula a ação do produto, seja ele vespa, seja joaninha, seja fungo, bactéria ou vírus. Então, todo biológico e derivado de biológico ele tem essa relação dose-dependência de mais e menos é ruim. Tem que ter o meio, né? Então, a gente vai explorar muito mais isso. Nós vamos reconhecer e conhecer. Mas eu acho que o futuro é conhecer... Nós temos que agora começar a ampliar os agentes.
os agentes microbiológicos e macrobiológicos, para a gente poder abranger tudo que nós temos de doença, de praga. Hoje a gente está usando tricoderma, bacilos de algumas espécies, os pirilo e alguns parasitoides, e só. A gente nem usa o potencial deles ainda. Mas a gente vai precisar conhecer mais para começar a fazer o que a gente mais sonhava lá atrás, já na época sua, anterior à de vocês, que era de fazer os pacotes biológicos, onde você entra com controlador de ovo, controlador de larva, controlador de pulpa, adulto, e aquele que está controlando também já está disponibilizando nutriente. Esse é o sonho nosso e o que a gente deve desenvolver nos próximos anos. Pacotes biológicos. E que está próximo de estar tangível, né, no campo. Né? Não, a gente está muito perto. Para algumas culturas, como cana e soja, a gente já avançou muito. Mas tem que avançar para tudo, né? Eu acho que o futuro é as outras culturas também terem explorado. E vira e mexe eu tenho demanda de acerola, de outras culturas que a gente não trabalha comumente. Mas, quer dizer, tem tudo para fazer para elas. E a gente, lógico, vai aproveitar o conhecimento da cana, que eu ainda acho que a cana, hoje ainda ela é a líder de biológico, principalmente porque ela está se tornando cada vez mais especialista nisso. Tudo que a gente está conhecendo de detalhes de biológico está sendo dentro da cana-de-açúcar. Então, ela continua líder. E, logicamente, que o conhecimento que a gente está gerando aqui passar para os outros. Sim. E Vitor, e você? O que você vê do controle biológico aí nos próximos passos do controle biológico? E se você fosse produtor, o que você... qual seria a sua postura com o controle biológico? O que você acha que um produtor deveria ter de postura com o controle biológico em geral? Certo, Thiago. Eu acho que assim, o produtor, em questão com o controle biológico, ele tem que realmente entender qual que é o papel do controle biológico, do agente biológico, né? A gente vê, às vezes, muitas pessoas queimando um produto, uma tecnologia muito boa, por não saber usar. Então, acho que o primeiro passo é se tecnificar, fazer mais cursos, se especializar mais nessa parte desses bioinsumos, né? Conhecer mais, porque quando ele aplicar, quando ele utilizar, ele vai realmente saber o porquê, né? E como vai utilizar esse agente biológico e conseguir ter um maior sucesso, né? Então, acho que assim, cada vez que o produtor se capacitar mais, ter equipes treinadas dentro da sua propriedade, ter um suporte técnico por trás cada vez maior, vai ser mais fácil a consolidação dessas tecnologias, né? Eu falo que o controle biológico ele não é o futuro, ele já é o presente, já é um presente futuro, né? Que a tendência é só aumentar, mas que ele olhe com mais cautela para o controle biológico, né? Com mais cuidado e não deixe ele assim... nada funcionou, então eu vou usar o controle biológico, né? Que às vezes a gente vê acontecendo bastante isso, né? Que não era para acontecer. Então, assim, colocar ele como assim, o meu manejo, como que ele vai ser montado? A primeira coisa é olhar o controle biológico. Eu acho que é a base de tudo, de onde deve se iniciar uma agricultura. Eu acho que a visão tinha que mudar mesmo. Que opção que eu tenho biológico? Não tenho uma opção biológica, eu vou para o químico. Mas tendo o biológico, hoje ele já está numa maturidade tal que dá para priorizar ele. E assim, até assim, o produtor ele tange muito o mercado também, né? Por mais que a gente vê vários casos de grandes multis colocando conceitos no mercado, isso é comum, né? No agro em geral, o produtor mudando a postura dele, ele tange o mercado. E ele tem essa oportunidade hoje, porque todas as empresas sérias que eu vejo hoje que trabalham com controle biológico, né? Nós atendemos produtores com controle biológico. Nós nos disponibilizamos e queremos estar dentro da fazenda, dentro da usina, falando de controle biológico para a pessoa, montando um campo, mostrando para ele o que deu certo, o que deu errado. E hoje eu vejo uma postura de quem veio de controle biológico, muito assim, deu errado aqui, e não nega, não tenta engambelar o produtor. E eu acho isso sensacional, porque a gente sabe que, cara, não deu errado esse posicionamento. Mas e esse aqui? A gente não sabe ainda. Né? E eu nem sei se vai saber, né, professor? Porque a interação entre os micro-organismos do produto com do solo pode gerar várias coisas. Verdade. Né? Como ser humano, a gente não é uma máquina. O agente biológico ele não é programado. Né? Ele vai sair do ponto A ao ponto B. Né? Ele vai sair do ponto A, vai para um monte de ponto, talvez chegue no ponto B ou chegue lá no ponto C primeiro. Então, eu vejo muito isso. O produtor tem essa oportunidade hoje de ter um mercado melhor, de ter um mercado que vai continuar isso e já eliminar, que agora a gente vê também, eliminar pessoas que estão vindo para o mercado e às vezes traz um viés do mercado químico querendo colocar uma régua que não cabe para o controle biológico. Não é mesmo. Não é mesmo.
Bom, para finalizar, professor, fala um pouquinho do Tecnobio, seu evento aí que fomenta tanto o controle biológico. Falo, mas antes de falar isso, eu tô aqui... Como eu já não fico mais nervoso em nenhuma apresentação, são raras que eu fico, então eu tenho o prazer de poder ficar curtindo algumas coisas, né? Então, além de estar curtindo o cenário aqui, todo o pessoal trabalhando ali, eu tô curtindo vocês dois, né? Porque vocês são cria nossa lá. Sim. E de repente eu vejo vocês falando igual gente grande. Com prazer. Eu falo para todo mundo, eu sou aluno do professor Alexandre, com muito prazer. É uma delícia ver vocês falando igual gente grande. Que vocês eram menininho lá naquela época. Sim, criança. São ainda, mas eram mais. Bom, dia 16 de agosto a gente vai estar com a 11ª edição do Tecnobio, que a gente vai estar chamando de Sudeste Cana, né? Que é em Ribeirão Preto. Então já estamos aí na plena organização, né? Esse ano nós estamos com um monte de palestra técnica. Sempre foi, né? A característica do evento é ser técnico. Mas esse ano tem mais ainda. Inclusive ele vai passar das 18 horas, né? Então estamos aguardando, ansiosos com um monte de coisa, novidade que a gente vai ter lá. Show de bola. Parabéns pelo evento. Esse evento eu acho que ele é pro mercado cana, que eu vivencio diariamente. Controle biológico cana, eu acho que é o evento mais importante hoje, focado em controle biológico de pragas na cana-de-açúcar. Né? Hoje, a gente com certeza vai falar de muito mais coisas, né? Tem a questão dos bacilos, né? Mas o viés começou com isso, controle biológico de pragas, né? Então, eu acho que é um evento super importante, que todo mundo tem que ir e realmente ele agrega. Eu vejo lá o pessoal das usinas anotando e tal, conversando. Nós também, que somos de empresas que atendemos produtores também. Então, parabéns também, professor. Já te falei isso, mas só para deixar registrado publicamente. Obrigado. Tá? Então, quero agradecer vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece, Thiago. Foi enriquecedor. Aprendi mais um pouco. Um dos intuitos de eu estar levantando esse projeto é também de aprender muito. E hoje eu tive a oportunidade de aprender mais um pouco com o professor Alexandre, com você, Vitor. Então, muito obrigado, meu pessoal. Obrigado a vocês. Sucesso aí Valeu. Nessa nova etapa. E terá muito sucesso. O Agro é Bio. Agro é Bio, amém. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, finalizamos mais um episódio aqui no Agro é Bio. E não se esqueça de se inscrever no canal, seguir o Instagram, @agroebio, curta e compartilha, tá? Esse conteúdo do Alexandre Sene trouxe bastante coisas, o Vitor Seabra também. Aproveite e maratone esses conteúdos técnicos. Muito obrigado, um abraço.